democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvinte. Começa mais uma vez nas ondas livres da 104.5 FM Rádio Com, mais um Vozes do Mundo, um programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, eu sou coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E hoje nós temos um programa bastante especial, né? Nós temos agora o recesso acadêmico na universidade. Então, muitos professores e muitos alunos viajaram e nós estamos hoje num grupo bem reduzido, num grupo que sou eu, professor Fábio Duval, o Cícero Cruz e o Guilherme Niches, que estão aqui para a gente discutir temas dessa semana e perspectivas para as semanas futuras. Mas, apesar de nós estarmos desfalcados na nossa equipe usual aqui do programa, nós temos uma grande aquisição dessa vez. Nós temos uma nova aquisição que é o professor Léo Spallone. O professor Léo Spallone é historiador, é um professor conhecido na cidade, especialista em relações internacionais, tem como objeto de trabalho a Rússia, teve na sua especialização em relações internacionais, e ele vai começar a participar do programa, com comentários. Ele não pode vir ao programa porque ele dá aula nesse dia em Santa Maria, de modo que ele vai gravar uma participação e vai participar usualmente do Vozes do Mundo com um comentário. Nós vamos passar esse comentário no segundo bloco. Eu só queria adiantar um pouco o que nós vamos ter no programa de hoje. E as temáticas? Bom, o programa de hoje vai ser dividido basicamente em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos tratar da América do Sul. Nós temos dado muita ênfase nas semanas que passaram à América Central. Tivemos aqui a professora Simone Gomes, e professor William Gomes também. O professor William Gomes também, da Nicarágua, que falaram bastante sobre as questões da América Central, notadamente a Nicarágua e o México, notadamente a Nicarágua e o México. Essa semana nós decidimos falar um pouco da América do Sul, em função das várias questões conturbadas que rodeiam a América do Sul. Nós tivemos um atentado há menos de 2 semanas contra o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Nós tivemos o empossamento do Ivan Duque, novo presidente da Colômbia, e nós tivemos ontem a posse do Mário Abdo Benítez, que é o novo presidente do Paraguai. Então nós vamos conversar no primeiro bloco sobre a América do Sul e principalmente sobre esses 3 países, esses 3 eventos, digamos assim, das relações internacionais, caros às relações internacionais. No segundo bloco nós vamos ter um comentário do professor Léo sobre a Rússia e depois vamos fazer um debate sobre a questão da Turquia, da crise entre Turquia e Estados Unidos, uma crise diplomática, política, que vem envolvendo esses 2 sócios da OTAN, um americano e o outro europeu, europeu com um pé na Ásia, no Oriente Médio. Os europeus não consideram os turcos como europeus, mas enfim, essa é uma outra questão. E no terceiro bloco, nós vamos entrar com um debate sobre os programas de governo dos candidatos a presidente no Brasil. Porque, ora, se nós vamos falar sobre eleições na América do Sul, não há como não falar das eleições brasileiras, eleições conturbadas, eleições mais imprevisíveis que as eleições de 1989, quase disse o século errado, as eleições de 89, em que havia uma miríade de partidos e candidatos, até o Silvio Santos foi candidato sob o nome de um outro candidato, de modo que já era uma campanha
campanha confusa, né? Essa vai ser bem mais, né? Essa vai ser bem mais porque nós temos todo um envolvimento aí do judiciário, enfim, nessa questão, a judicialização da política e a grande parte dessa eleição, em função do principal candidato do líder nas pesquisas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estar detido, estar preso, né? Nós temos aí todo um embate judicial que provavelmente vai se desencadear a partir de hoje, né? Porque hoje é o dia final para o registro das candidaturas para as eleições que vão ocorrer em outubro, né? Então, esses são os temas, basicamente, que nós vamos tratar nesse programa. E eu vou passar a palavra agora para um comentário inicial, rápido, do Cícero Cruz e depois do Guilherme Niches, né? Para a gente fazer a nossa roda de conversa aqui, já que hoje, né, estamos, todos são membros do Conjunture aqui, o projeto de extensão. Então, boa tarde, ouvintes. E vamos começar falando sobre a crise no norte da América do Sul, que é muito sensível ao Brasil, visto que é uma fronteira muito difícil, uma fronteira até de difícil precisão, já que é em meio à selva a floresta amazônica e não tem como tu medir o que é meu, o que é teu ali, a não ser por satélites de alta precisão, dos quais nenhum dos 3 países possui. Então, vamos retomar um pouco essa crise da Unasul. Em abril deste ano, a Argentina, o Brasil, Chile, a Colômbia, o Peru e o Paraguai, eles decidiram suspender as suas participações da Unasul. Eles alegaram que o bloco estava sendo guiado pela ideologia bolivariana e queriam que o diplomata argentino José Otávio Bordón para o cargo de secretário-geral. No entanto, as decisões da Unasul, através do seu tratado constituinte, diz que as decisões elas têm que ser tomadas em consenso. E esse consenso ele não se chega a muito às tempo. Vezes o procedimento de tomada de decisão numa organização internacional formal é o que leva a que ela fique engessada, né? Porque se não se chega a consenso, eu não posso ter uma ação efetiva, né, daquela organização. Exatamente, e a presidência agora está com o Evo Morales, através do diplomata Fernando Huanacuni, que tem a sede da Unasul em Quito, no Equador, que também sofre uma perseguição jurídica lá, o ex-presidente Rafael Correa. E é muito importante prestar atenção no Equador, porque se troca o governo dos progressistas que estão lá, o Julian Assange pode ser preso pela polícia da Inglaterra. Porque exatamente, porque ele está na embaixada do Equador. E segundo uma fonte do Itamaraty, o Itamaraty também ele disse que até então, naquela crise de abril, que ninguém decidiu sair da Unasul, mas que os países eles já começaram esse diálogo. E aí, com as eleições da Colômbia entre um candidato, que, desculpa, eu não lembro o nome agora, e o Ivan Duque, um sendo favorável aos acordos das Farc, a uma política mais progressista e de mais integração com os países da América do Sul, enquanto o Ivan Duque, ele sempre criticou os acordos com as Farc, ele decidiu não designar um embaixador para a Venezuela, visto que o Juan Manuel Santos retirou o embaixador venezuelano de Caracas no dia 18 de janeiro e prometeu ainda levar o Nicolás Maduro para a Corte Internacional de Justiça, algo que a OEA recentemente fez. Então, quer dizer, essa crise ela já vinha dando sinais de que ia acontecer já nas eleições da Colômbia.
Só para colocar aqui, situar o ouvinte, né? O Ivan Duque faz parte de um partido chamado União Democrática, Centro Democrático, né? Centro Democrático é um partido que se propõe ser de centro-direita, né? Porque ele é um pupilo do Álvaro Uribe, um senador que chegou a acenar com uma renúncia há pouco tempo e que foi presidente da Colômbia, né, notadamente durante o Plano Colômbia, durante a implementação, né, do Plano Colômbia. Então, enfim, né, ali a gente tem a configuração agora de um governo que é absolutamente contrário a essas tendências ditas bolivarianas ou representativas, é diametralmente oposta àquela onda de governos de esquerda que aconteceram na América do Sul a partir da primeira década do século XXI. Né? Então, ali, a Colômbia sempre foi uma resistência, nunca teve um governo de esquerda, quer dizer, não teve nos últimos tempos, nas últimas 2 décadas, pelo menos, um governo de esquerda na Colômbia. Ele não a Colômbia foi o único país da América do Sul, tirando as Guianas lá, que não passou por um processo de ascensão de governos de esquerda no poder, né? Em função, talvez, do estigma que exista e que se faça dentro da Colômbia da ação das Farc, né, em relação ao governo. Com as Farc já houve um acordo de paz que o Juan Manuel Santos, ex-presidente, agora ex-presidente, né, da Colômbia, tinha arranjado, inclusive com a ajuda do Papa Francisco, né, que foi buscou auxiliar, né, prestar os seus bons ofícios, digamos assim, para facilitar essa negociação do Juan Manuel Santos, do governo do Juan Manuel Santos com as Farc. Com as Farc, as coisas ficaram acertadas nesse acordo de paz. Tem até uma proposta de justiça transicional, na qual, né, haveria uma anistia, ou pelo menos um abrandamento de penas, né, dos rebeldes das Farc. Só que existe um outro grupo guerrilheiro que atua desde os anos 60 na Colômbia, que é o Exército de Libertação Nacional, o ELN, que ainda não tem nenhum acordo de paz. De modo que esse governo do Ivan Duque provavelmente pode fazer água o acordo com as Farc e ainda assim, ademais, não fazer ou não começar conversas com o Exército de Libertação Nacional, que agora está num cessar-fogo, né? Mas não há um acordo de paz com o Exército de Libertação Nacional. Então, o Ivan Duque, ele está numa posição ali bastante complexa, né? Em função dos apoios e contrariedades que ele vai sofrer em função da posição que ele tomar em relação a esses acordos de paz. E o Ivan Duque teve a formação acadêmica e também empresarial nos Estados Unidos, né? Ele, se eu não me engano, a terceira entrevista que ele deu foi na Fox. Na verdade é o seguinte, várias lideranças sul-americanas, latino-americanas, de caráter mais liberal ou neoliberal, normalmente eles são cooptados por grandes escolas de governo, as chamadas escolas de governo. Por exemplo, tem uma muito importante em Harvard, por exemplo. Essas escolas de governo são para formar lideranças que apoiem os Estados Unidos em países, por exemplo, latino-americanos. Então existe isso, né? E não é só na Colômbia, né? Exato. O Fernando Henrique Cardoso dizem que ele teria tido bastante contato quando ele foi exilado na França, depois de 68, porque ele era professor, eu não lembro de qual universidade. Da USP.
Não, na França. Ah, bom, tá. Quando aconteceu o maio de 68. Era na Sorbonne. Ali ele era exatamente. Que ali ele começou a ter contato com as universidades americanas e a construir a sua formação de liderança brasileira para uma transição democrática. Então existem, né, esses processos, digamos assim, no continente americano. Mas vamos lá, Niches, um comentário aí, já que eu e o Cícero acabamos monopolizando aqui esses primeiros 20 minutos de programa. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, professor Fábio. Boa tarde. Cícero. Eu trouxe então aqui pra gente, até pro ouvinte poder tá bem contextualizado, eu trouxe um panorama histórico aqui da crise da Colômbia com a Venezuela. Ótimo. Estamos só com um probleminha de som aqui. Eu vou passar o microfone aqui para o Niches. Retomando então, eu trouxe aqui até para o ouvinte poder se contextualizar um breve panorama histórico da crise da Colômbia com a Venezuela. Essas disputas elas já vêm lá de meados do século XX, né, que tem uma relação bastante oscilante entre os dois países. E um ponto importante sempre dessa disputa foi a questão do Golfo da Venezuela, ali, aquela disputa marítima, né, do Golfo da Venezuela. Já lá em meados dos anos 70 e 80, houve aquela questão do grande fluxo migratório da Colômbia para a Venezuela. Causou mais tensão, né, aumentou a tensão entre esses dois países. Visto que esses imigrantes também, quando chegavam na Venezuela, eles eram tratados de forma subhumana. Eles tinham seus direitos humanos praticamente violados e, dentre outras coisas, era um motivo de bastante tensão entre os dois países. Posteriormente, houve o conflito armado, né, da Colômbia com as Farc, quando começou a situação de guerrilha. E isso causou mais tensão devido às incursões armadas que a Colômbia efetuava na fronteira com a Venezuela, de modo que eles, atrás, né, caçando os guerrilheiros, eles atravessavam essa fronteira e isso causava novamente mais desconforto entre os dois países. Nesse mesmo período, ali por volta da década de 80, começou um elevado crescimento da questão do contrabando, tanto de armas, de drogas, até mesmo de gasolina. Depois, lá na década de 2000, as relações entre esses países se degradaram devido às diferenças ideológicas dos presidentes Álvaro Uribe e do Hugo Chávez. E, mais já recentemente, em 2010, teve as acusações por parte da Uribe, na OEA, de que os guerrilheiros da Farc estariam escondidos e organizados na fronteira da Venezuela e que isso acarretou o rompimento diplomático entre os dois países, com Hugo Chávez decretando esse rompimento. E então, com a posse do presidente colombiano, o João Manuel Santos, os dois países eles reataram essas relações. E aí, bem mais recentemente, já estamos chegando aqui a quase 2018, a crise venezuelana tomou um rumo diferente devido à crise venezuelana, dos imigrantes, e pela primeira vez a Colômbia teve que se deparar com uma situação inédita, já que dessa vez o fluxo migratório era o inverso ao que ocorreu na década de 80. Os imigrantes, a Colômbia é o país, a gente ouve muito falar do Brasil também, da questão migratória para o Brasil, mas a Colômbia é o país que está sendo mais afetado pelo fluxo migratório desses venezuelanos. E essa situação inédita voltou a se tornar um motivo de tensão entre esses dois países, como também toda a região da América Latina. E, como o professor já tinha falado, a posse da direita na Colômbia, né, com o Ivan Duque, causou um recrudescimento das relações entre o governo colombiano e as guerrilhas, que é exatamente a ANL que o professor já tinha falado, Exército Nacional de Libertação. Inclusive com algumas acusações de forma mais indireta, outras diretas, de que a Venezuela estaria apoiando essas guerrilhas para não haver esse acordo entre a guerrilha e o governo. E conforme também o Cícero já tinha comentado, há poucas semanas o presidente Maduro sofreu aquele ataque com drones, né, tentativa de ataque com os drones, e posteriormente declarou que a autoria seria por parte do Juan Manuel Santos, né, ex-presidente da Colômbia, e afirmou ainda que existe um fomento por parte do governo colombiano para causar um conflito armado entre esses dois países e assim supostamente justificar uma intervenção americana na Venezuela, uma vez que a Colômbia é atualmente forte aliada dos americanos, né? E após esse ataque, o Maduro também endureceu bastante seu discurso contra a Colômbia.
Então, acho que só para dar esse panorama geral, para o pessoal poder se orientar bastante. A Colômbia entrou na OTAN. Agora ela é uma parceira especial da OTAN, exatamente, que é o braço de política externa militar dos Estados Unidos. Exatamente. Então tem uma base, um elemento da OTAN, né, aqui na América do Sul, como tem a França, né, com território de ultramar Guiana Francesa, né, a França também faz parte da OTAN, e o Reino Unido com as Malvinas, né, que eles chamam de Falklands, estão, né, também na América do Sul, né? Então nós temos o irmão do norte que às vezes não é um irmão muito bonzinho, né? Mas sobre a Venezuela é importante que se coloque que esses 2 atentados, né? Um deles, na verdade, foram 2 drones com explosivos. Um deles bateu num prédio, explodiu e causou um incêndio. Isso foi tudo televisionado, né? O outro foi abatido, caiu e feriu 7 pessoas. Ficaram basicamente 7 feridos nesse atentado, né? O Maduro, ele estava dando um discurso para a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é um grupo de apoio ao presidente, né, que é uma das bases da sua sustentação. Basicamente, o Nicolás Maduro, ele tem 3 bases de sustentação. Tem 3 bases de sustentação que garantem com que o seu governo não caia. Em primeiro lugar, a receita do petróleo. A receita do petróleo é um dos fatores mais importantes dentro da Venezuela. É o que gera recurso para o governo, né, em função da PDVSA, né, PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A., que é a estatal petroleira deles, que foi restatizada pelo Hugo Chávez. A segunda base é o subsídio de alimentos que o Nicolás Maduro tem dado para a população em função da escassez gerada por esse boicote que existe em relação à Venezuela, né? Então, ele está subsidiando a comida com parte desses recursos do petróleo para garantir o seu apoio popular, né? Em função, repito, desse boicote à Venezuela. E o terceiro elemento é o serviço de inteligência, que não é venezuelano. O serviço de inteligência que atua na Venezuela é cubano, né? Então, tem toda a espionagem cubana, né, está, né, prestando um favor à Venezuela nesse momento, né, como faz, né, com vários países que se alinham ideologicamente com Cuba, né? Como, por exemplo, todos os países da ALBA, né, da Aliança Bolivariana para Nuestra América, que agora, né, depois da morte do Hugo Chávez, ela está meio balançada, né, mas representa uma tendência de longo prazo dentro das Américas, né, que é o bolivarianismo versus o monroísmo, ou seja, um protagonismo à la Simón Bolívar da América do Sul, ou é um protagonismo à la doutrina Monroe do presidente James Monroe, né, que no período posterior às independências, né, criou a política, né, do Big Stick do grande porrete, né, para submeter a América Latina. Eu vou falar agora pro ouvinte o que a inteligência venezuelana ela descobriu. Quando ocorreu os atentados, os drones eles não conseguiram chegar perto do Maduro por causa que haviam inibidores adicionais. Então, claro, se vocês procurarem os vídeos, vocês vão ver que a população ela sai correndo, mas em poucos minutos a população ela cercou um carro de que viram sendo retirado, um drone sendo erguido. Então, o primeiro grupo ele foi capturado por populares. E o segundo ele foi capturado já se deslocando no que eles dizem para a Colômbia.
Então, através dos depoimentos, eles descobriram que o atentado ele teria sido feito num desfile de 5 de julho. Só que os drones eles não conseguiram entrar na Venezuela. Então, o plano ele teria sido articulado pelo especulador Osman Alexis Delgado Taboski, que mora na Flórida. E só lembrando um caso que o professor Fábio disse, os últimos homens da Guerra Fria, que foram uma espionagem cubana que foi feita nos Estados Unidos para descobrir quem fazia aqueles atentados nas zonas de turismo de Cuba, só remonta de que a Flórida tem sido ponto articulador contra os governos que são contra os Estados Unidos. Então eles descobriram que o treinamento teria sido feito no município de Chinacota, no departamento de Norte de Santander, na Colômbia, que é a fronteira com a Venezuela, e a recompensa seria de 50 milhões de dólares. Então, um jornalista peruano que é bem famoso, James Bailey, ele reconheceu ao vivo no seu programa que sabia do golpe. Então ele disse que basicamente que as suas fontes, e ele estava bem informado, eles fizeram o treinamento na Colômbia, eles tiveram a dificuldade para entrar na Venezuela, mas que 2 deputados, o Requensis e o Jorge, desculpa, esqueci o nome dele aqui, o Julio Borges, teriam sido os facilitadores. Bom, esses 2 já estão sendo perseguidos pelo governo de Nicolás Maduro. O Julio Borges ele se encontra na Colômbia e o Requensis ele está preso. E só para complementar, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Jim Mattis, ele esteve no Brasil, ele vai à Colômbia, na Argentina e no Chile. E no Brasil ele se interessou basicamente pela base de Alcântara, que é perto da Venezuela e é um local estratégia para lançamento de mísseis. Que por acaso, né, explodiu há um tempo atrás, quando a gente estava prestes falando em espionagem, teorias da conspiração, quando nós estávamos prestes a desenvolver um veículo lançador de satélite brasileiro, né? Enfim, mas o atentado contra o Maduro já teve um grupo que reivindicou a sua autoria, os chamados soldados de camisetas, né? Eu li o termo num noticiário inglês, então soldiers in t-shirts, soldados de camisetas, que é um grupo ligado ao Oscar Pérez. O Oscar Pérez foi um antigo chefe de polícia que se insurgiu contra o governo, né? E acabou sendo morto num embate, enfim, com as forças do Estado, né? Mas, enfim, esse foi o nosso breve panorama aqui. Nós estamos chegando no tempo de encerrar o primeiro bloco, né? No último, a gente retoma um pouco a América do Sul, né? No contexto das eleições brasileiras, comparando com as eleições, né, desses países. Mas vamos fazer um rápido intervalo e depois do intervalo nós voltamos com mais um bloco com o comentário do professor Léo Spallone. Muito obrigado. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos mais uma vez com o programa Vozes do Mundo, um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, coordenador desse projeto, e nós estamos aqui numa mesa hoje com Cícero Cruz e o Guilherme Niches, 2 alunos que compõem esse projeto de extensão.
Como eu avisei no bloco passado, nós vamos ter agora um comentário sobre a Rússia, e nesse bloco nós vamos dedicar a análise da questão do Oriente, né? Enfim, notadamente a Rússia e a Turquia, que passam por momentos bastante importantes, e a Turquia por um momento bem delicado em função de sanções aplicadas entre os Estados Unidos e a Turquia mutuamente, e a Turquia numa crise econômica sem precedentes, né? Então, ainda com sanções dos Estados Unidos em cima, nós temos um cenário aí bastante conturbado. Mas antes disso, nós vamos passar para o comentário então do professor Léo Spallone, que vai ser um comentarista assíduo aqui do nosso programa. Dali, Léo. Boa tarde, meu amigo Fábio Duval, boa tarde aos demais participantes do programa Vozes do Mundo, da Rádio Com. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite de estar participando com vocês desse programa, que é o resultado de um projeto de pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, com os alunos do curso de Relações Internacionais, e gostaria de parabenizar a iniciativa, e dizer que é muito legal poder participar de um programa como esse aí, que está divulgando e alertando, informando a população sobre as relações internacionais. O debate hoje é muito legal. Infelizmente eu estou enviando o áudio gravado, não estou podendo estar presente com vocês aí no estúdio da rádio, em função de eu estar dando aula em Santa Maria neste momento, Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre a Rússia e sobre as questões atuais que envolvem a Rússia, não necessariamente pontuais, questões pontuais da atualidade, mas que vem ocorrendo aí desde que o Vladimir Putin assumiu essa nova essa retomada, vamos dizer assim, de uma Rússia grande potência mundial, e que hoje é uma situação incontestável, Eu gostaria de destacar que eu trabalhei com Rússia, na minha especialização em relações internacionais na Unicinos, e este acabou sendo meu tema de pesquisa, essa retomada da Rússia como grande potência. Então eu tenho algumas questões aqui que eu acho que são interessantes levantar. Em primeiro lugar, é importante relembrar que nós vivemos aí entre as décadas de 1940 e inicinho de 1990, ou segundo alguns autores ali o final dos anos 80, dependendo do fato, do evento que se for considerar, nós vivemos a Guerra Fria, que foi essa grande oposição aí entre os dois blocos, o bloco dos países capitalistas, capitaneados pelos Estados Unidos da América, e o bloco dos países socialistas, o famoso socialismo real, muitos deles se dizendo comunistas, no sentido de nomeação, de nomenclatura de partido, do outro lado, liderados então pela extinta União Soviética, naquela época, bastante forte. Esse período da história teria chegado ao fim ali, ou chegou ao fim, oficialmente em 1991, quando há a dissolução, lá em dezembro, da União Soviética. E aí nós temos um dos grandes líderes desse processo de dissolução, Boris Yeltsin, e aí nós tivemos o que se pensava, o que se imaginava para o mundo, os Estados Unidos como única grande potência, uma superpotência, um mundo que era bipolar, ou tornava-se talvez unipolar. No entanto, os Estados Unidos passaram a exercer essa liderança. Outros países, de certa forma, iniciaram um processo de contestação, pelo menos no seu âmbito regional, como é o caso da China, lá por volta dos anos, de segunda metade dos anos 90, talvez, Uma China que tem um crescimento muito significativo nos anos 90, principalmente a partir de 97, 98, mesmo com a
crise nos tigres asiáticos e em 98 a crise russa, a China é um país que crescia em contrapartida dos demais que tiveram sérios problemas. E a China começa, nesse crescimento econômico, a virar um alvo, né, da política norte-americana, um alvo, né, passou a ser visto pela política norte-americana como uma ameaça, e a China naquele momento passa então a intensificar, não que já não fizesse, mas talvez ali, né, intensificou mais, um processo de cuidar do seu poder de dissuasão. Aqui é importante destacar uma questão. Todos esses países que nós estamos citando aqui até o momento, Estados Unidos, China e Rússia, eles entendem as relações internacionais e as relações entre os países no sistema internacional a partir de uma perspectiva realista. Isso fica bem claro, por mais que haja em determinados momentos o discurso de valorização das instituições internacionais, o que conta na política desses países é o fortalecimento das suas forças armadas, é o investimento pesado em defesa, né? É a política de tentar acordos que formem talvez um equilíbrio de forças, mesmo que não se consigam após o final da Guerra Fria, ali nos primeiros anos, um equilíbrio mundial, mas talvez um equilíbrio regional. E a Rússia do Boris Yeltsin tinha, de certa forma, abriu mão dessa situação, né? Fazendo com que a Rússia naquele momento perdesse muito espaço. A dissolução da União Soviética tirou da Rússia o poder de influência, pelo menos a princípio, é o que se imaginava, não é? Naquele seu entorno ali. Aí nós vamos ter, por exemplo, uma série de países que eram ex-União Soviética que vão começar a se aproximar da União Europeia, que surgia ali, consolidada, né, nos anos 90, o Tratado de Maastricht, né, e depois o euro no início dos anos 2000. Esse bloco também vem seguindo uma cartilha de política estadunidense pró-Estados Unidos, né? O que revela, de certa forma, uma oposição à Rússia, que está sendo ali, na época do Boris Yeltsin, desconsiderada, né, dos seus interesses e vem perdendo espaço. Por exemplo, as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, todas elas vão ingressar na União Europeia e posteriormente na OTAN. Nós temos ali também outros países, Bulgária, né, e tal, que vão acabar seguindo esse mesmo caminho. Então a Rússia perde esse poder de influência tanto sobre antigas repúblicas soviéticas quanto sobre aqueles países que na Guerra Fria formavam o que se chamava de cortina de ferro. No entanto, a partir de 2003, por aí a gente poderia dizer, o Vladimir Putin já estava no poder desde 2000, se a gente for ser preciosista ali desde o último dia de 1999, né? O Vladimir Putin, ele em 2001 ele apoia os Estados Unidos, por exemplo, após o atentado de 11 de setembro, né? E se coloca, né, em apoio aos Estados Unidos numa guerra contra o terrorismo. A Rússia jamais se colocou oficialmente a favor de nenhuma prática terrorista, mas a partir de 2003 há um rompimento. E esse rompimento vem quando os Estados Unidos e a Inglaterra vão para a guerra do Iraque, mesmo contrariando o que ficou discutido lá na ONU, né? Porque a desculpa eram as armas de destruição em massa, que de fato nunca foram encontradas. E a Rússia naquele momento, a França e a China, né, com apoio da Alemanha e tal, de certa forma ficaram contrárias a essa invasão. Então a partir dali, né, a Rússia se deu conta, ou talvez, né, passou a colocar em prática algo que já percebia, que era uma necessidade de retomar uma política de potência. Talvez isso é uma das análises que fazem alguns grandes pensadores, né, das relações internacionais, inclusive um que faleceu recentemente, que é o Muniz Bandeira, dentre outros, e que é um pensamento já bastante antigo. Eu trabalhei na minha pesquisa na pós-graduação em Relações Internacionais com um geopolítico que morreu em 1943, mas que foi bastante significante para o pensamento da geopolítica, que é o Nicholas Spykman. E ele já falava naquele momento que é interessante para uma nação
ter poder de dissuasão. Ou seja, se os Estados Unidos resolvessem invadir a Rússia ou entrar num conflito com a Rússia tendo armamentos suficientes que lhe proporcionassem se defender ou talvez fazer com que a guerra fosse extremamente complicada para os Estados Unidos, é bem provável que os Estados Unidos pensariam mais antes de entrar num conflito como esse. Esse é o poder de dissuasão. E a Rússia vai começar a investir não só em armamentos nucleares, né? Mas também em armas convencionais de alta tecnologia. A gente tem aí, né, claramente, é importante que se saiba que os Estados Unidos estão sempre monitorando as ações da Rússia, da China e tal. E nós temos um órgão norte-americano chamado Agência de Inteligência de Defesa, que lança um relatório anualmente, e o último relatório foi o de 2017, em que eles analisam ali os investimentos e os potenciais. Inclusive esse relatório é bem completo, né? E ele traz as informações, quem são as lideranças russas, militares, quais são as áreas que a Rússia investe mais e tal. E aqui é revelado, né, um plano de investimento da Rússia que gira em torno de 300 bilhões de dólares para ampliar o seu poder de defesa entre 2011 e 2020. Alguns autores dizem aí que 70% dos gastos ocorreriam entre 2016 e 2020, levando-se em consideração, claro, obviamente, esse plano ele foi traçado numa época em que a Rússia ainda não estava sofrendo com as sanções impostas por Estados Unidos e União Europeia em virtude do seu envolvimento na Ucrânia, né, diretamente, principalmente a anexação da Crimeia depois do referendo, ou mesmo seu envolvimento na guerra da Síria, que acabou, né, o envolvimento da Rússia na guerra da Síria acabou mudando a perspectiva por lá. Talvez esse planejamento possa sofrer algumas alterações em virtude, né, de uma economia russa que tem que se adaptar a essa nova condição das sanções. Muito embora tenha se lido, né, em sites que trabalham com as relações internacionais, que a Rússia está tomando medidas nesse sentido. Uma dessas medidas, todos sabem que a Rússia tem grandes reservas de gás e de petróleo, né? Que ela estaria incentivando a comercialização desses itens a partir de moeda nacional, ou seja, está evitando o dólar para poder fortalecer o rublo ali, ou negociar em outra moeda que não seja o dólar. Aí os autores especulam que cerca de 70% das transações comerciais no mundo ainda são feitas em dólar, 20% em euro, e o restante é feito em moedas asiáticas, principalmente o yuan chinês. No entanto, né, a Rússia tem tentado inserir aí para fortalecer a sua moeda e, em consequência disso, a sua economia. Contudo, a Rússia hoje é uma grande ameaça, não que ela tenha deixado de ser, mas hoje ela representa uma ameaça que os Estados Unidos levam em consideração. A guerra ao terror dos Estados Unidos, né, o foco nos terroristas, ele diminui um pouco, e hoje nós lemos notícias, né, das relações, quando se refere ao sistema internacional, de uma grande preocupação dos Estados Unidos com a Rússia, né, inclusive notícias de que a qualquer momento nós estaríamos podendo talvez sofrer com uma guerra nuclear, tendo em vista que as forças militares da China, dos Estados Unidos e da Rússia não são separadas entre forças convencionais e nucleares. Então, por exemplo, um ataque a uma força convencional de um desses países poderia se transformar num ataque considerado contra seu arsenal nuclear. Os Estados Unidos, por exemplo, eles usam os mesmos satélites para controlar os seus armamentos convencionais que usam para controlar as suas armas nucleares. Então, um ataque, por exemplo, a um satélite desses, muito embora haja, né, toda uma série de acordos que são feitos já desde a década de 60 para evitar uma guerra espacial, né? Apesar disso, o Tratado do Espaço Exterior de 1967, esses tratados não garantem efetivamente que não vai haver um enfrentamento entre os dois. Então, tipo, essa misturada, né, dos satélites para defesa nuclear e para defesa dos armamentos convencionais
internacionais poderia fazer com que os Estados Unidos facilmente entendessem que um ataque a um satélite desses, né, poderia se tornar um ataque, uma prevenção de armamento nuclear, para evitar que os Estados Unidos possam fazer uso desse tipo de armamento. Então vocês percebem que a situação é complicada, que a Rússia hoje, a China também se apresentam como players internacionais, muito embora o seu poder ainda seja muito no seu entorno, mas elas já fazem aspirações globais. Podemos perceber, por exemplo, as atuações da Rússia na Ucrânia, a partir de 2013, 2014, já anteriores, né, mas consolidando ali, principalmente com a anexação da Crimeia, que é um papo que levaria um comentário inteiro. A presença na Síria hoje não se resolve, se bem que é extremamente difícil resolver a questão da Síria de qualquer sorte, mas não se resolve essa situação sem que a Rússia assuma um papel de protagonismo nas relações internacionais. E essa postura da Rússia nova como uma grande potência, ela acaba sendo favorecida por uma política desconectada com a realidade do presidente norte-americano Donald Trump. Quando esse ano ele reconhece que Jerusalém é a capital de Israel e transfere de Tel Aviv para lá a embaixada dos Estados Unidos, ele perde legitimidade por parte, né, pelo que entendem os palestinos, de ser o protagonista nas discussões, né, entre esses dois povos, de paz entre os dois povos. Hoje, apesar dos judeus não considerarem da mesma forma, a Rússia é vista pelos palestinos como, o presidente Vladimir Putin é visto como uma autoridade muito mais legítima do que eles. Então percebe que essa medida do Donald Trump, em vez de ajudar um aliado, ele afastou cada vez mais as possibilidades de diálogo entre os grupos. Então, a minha contribuição para o debate de hoje é essa nova fase, né, de países como China e Rússia, mas principalmente a Rússia, que foi o meu alvo do estudo na pós-graduação da Unicinos. E gostaria mais uma vez de parabenizá-los pelo programa, dizer que quando eu não tiver aula lá em Santa Maria, vai ser um imenso prazer participar com vocês aí ao vivo do programa. Então, ao meu amigo Fábio, um grande abraço e também aos demais. Até a próxima. Muito obrigado, professor Léo, pelo comentário. E a partir do comentário do professor Léo sobre esse novo papel da Rússia, né, nós podemos fazer um paralelo ali, ou traçar as conexões da Rússia com a Turquia, que vive um momento bastante delicado. Né? Se nós formos pensar, as relações entre os russos e os turcos sempre foram bastante complicadas. Né? O professor Léo falou na Crimeia, de 1853 a 1856, houve uma guerra entre russos e turcos, exatamente para disputar a Crimeia, né, que foi vencida pelos russos, né? Enfim, a guerra terminou com o Acordo de Paris, teve uma série de regras que nasceram sobre a guerra marítima dessa guerra, mas enfim, né, já foi um primeiro elemento de tensão que marcaria depois a história das duas potências. Mais recentemente, no ano passado, nós tivemos, dos dois estados, desculpa, não das duas potências, né, porque a potência é a Rússia, apesar da Turquia fazer parte da OTAN. Enfim, a circunstância agora é que, ano passado, por exemplo, a Turquia derrubou um avião russo que cruzou seu espaço aéreo, indo para a Síria, né? E aí a gente tem ali uma posição também que é ambígua entre a Turquia e os seus aliados europeus e da OTAN e a Rússia, porque ao mesmo tempo em que a Turquia participa dessa forma na guerra da Síria, ela compra, como comprou efetivamente, um sistema de defesa de mísseis da Rússia. Esse sistema de defesa de mísseis que ela comprou da Rússia, que a Turquia comprou da Rússia, gerou uma sanção aprovada no Senado americano contra a Turquia, não deixando com que a Turquia recebesse 100 aviões F-35 produzidos pelos Estados Unidos. Né? Bom,
teve um outro fato, né, envolvendo, e aí em função, né, dessa relação conturbada, né, com a Rússia e com os Estados Unidos, a gente tem um fato marcante nas últimas 2 semanas. Dia 1º de agosto foi preso, dia 1º de agosto aconteceu uma manifestação do governo dos Estados Unidos contra a prisão de um pastor americano que está preso há longos anos na Turquia. É um ativista americano que é pastor, um missionário, né, que está preso lá. Em resposta a essa prisão e a continuidade dessa prisão, os Estados Unidos congelou os bens do ministro do Interior e do ministro das Relações Exteriores da Turquia, né? Os bens que eles tinham, né, nos Estados Unidos. Congelou esses bens e propôs uma série de novas sanções comerciais à Turquia, que enfrenta uma crise gravíssima, uma crise econômica gravíssima. O Cícero vai dar uma palavra aqui antes da gente fechar o segundo bloco. Exatamente. O pastor ele foi acusado de espionagem e por ser um dos financiadores do Partido dos Trabalhadores, do Kurdistan, que é a questão geopolítica mais importante da Turquia. Exatamente. E sobre a questão a da Síria, a gente tem que lembrar que as tropas da Turquia elas estão na província de Afrin, na Síria, desde março. Sim. Quer dizer, eles são players agora, porque a guerra da Síria ela já acabou. A grande questão agora é quem vai reconstruir. Claro. E voltando ali pro que o professor ele disse, é o papel do Putin na região. Porque o Putin pode deixar os iranianos e os turcos mais próximos de Israel, que é algo que os Estados Unidos não quer, bem como ele pode pedir alguma coisa muito importante para os americanos para retirar essas forças da Síria. Então o Erdogan já vem tendo mais essa virada geopolítica mais em direção à Rússia, e aí nós devemos nos lembrar mais uma coisa do Erdogan. Na semana passada ele foi na conferência dos BRICS. Ele disse que queria participar dos BRICS, e o Michel Temer teve que voltar mais cedo, já chegou mais tarde, saiu mais cedo. Nós não temos mais política externa. Não, a política externa brasileira está acéfala, né? Completamente. E o governo está acéfalo. E o Erdogan, ele dá essa virada também em relação à Organização para a Cooperação de Xangai, que aí tem mais a ver com a China, né? Mas ele começa a se afastar do Ocidente, e para o Ocidente a Turquia também é um player muito importante, porque ela comanda o Estreito de Bósforo, que é o Mar Negro e o Mediterrâneo. Ali a saída, só para situar o ouvinte, né, a base de Sebastopol russa, que fica na Crimeia, né, é o ponto mais avançado marítimo da Rússia a leste, considerando ali o Mar Negro, e é a sua saída e a saída de todo o Cáucaso, tudo que é produzido ali no Cáucaso, que sai de navio, sai pelo Mar Negro, pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, para entrar depois no Mediterrâneo e aí poder sair para o Oceano Índico ou para o Oceano Atlântico, né? Então quem controla esses estreitos é a Turquia, porque eles são no meio da Turquia. Vamos lembrar que a Turquia é um território descontínuo, né? Ela é cortada por esse canal, né? Por esse canal que junta o Mar Negro com o Mediterrâneo, né? Enfim, então ali é um ponto estratégico para a Rússia, né? Então as relações com a Turquia são sempre muito importantes para os russos, né? E a Turquia sabe disso, né? E a Turquia sabe disso, e os Estados Unidos também. Então essa tentativa do Donald Trump de impor sanções à Turquia vem como parte de um processo que o Donald Trump levanta no mundo hoje, que é o levantamento de barreiras comerciais,
né? Ele tem feito uma política consistente de impor sanções comerciais e barreiras comerciais aos seus desafetos políticos, digamos assim. Qual é o limite disso? Aí daqui a pouco ele vai brigar com a França, ele vai brigar e daqui a pouco ele vai estar taxando todo mundo e aí os países vão começar. Mas, por exemplo, essa semana os Estados Unidos impuseram um novo pacote de sanções ao Irã. Não bastasse ter desfeito aquele acordo para controle do programa nuclear iraniano lá de 2015, ele promove uma intensificação dessa tensão com o Irã na medida em que impõe novas sanções. Os países europeus, e aí considerando principalmente a França e a Alemanha, né, que têm interesses econômicos no Irã, eles tentam passar uma lei hoje na União Europeia para tentar burlar esse boicote feito pelos Estados Unidos ao Irã. Então a situação ali na região é absolutamente complexa. Fora que nós temos o pomo da discórdia, né, embaixo da Síria, né, que é Israel e a Palestina, né? Então ali a gente tem um problema geopolítico bastante importante. Enfim, vamos para o segundo intervalo e no terceiro bloco a gente entra falando um pouco sobre eleições brasileiras e a relação das eleições brasileiras com um cenário político mais amplo da América do Sul, um cenário no qual aconteceram várias eleições, né, na América do Sul e na América Central nesse ano, e o Brasil também passará por um processo eleitoral bastante conturbado. Voltamos daqui a pouco, até mais. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com mais um programa Vozes do Mundo, um programa oferecido pelo projeto de extensão Conjuntura e Análise de Conjuntura Internacional do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval e agora estamos na mesa aqui, só eu e o Cícero Cruz, né? Como eu falei no início do programa, nós estamos num período de férias, né, ou de recesso, né? Férias para os estudantes, recesso para os professores das aulas só, nesse período, né? Nessas 2 semanas, nessa semana principalmente, de modo que os demais assessores e assistentes do programa, né, que são os alunos parte do projeto Conjunture, não se encontram presentes hoje. Nós tentamos também fazer contato com alguns professores para chamá-los para o debate hoje, mas também não se encontram na cidade, de modo que seguramos as pontas aqui, eu e Cícero Cruz. Guilherme Nicho esteve aqui, fez uma bela participação, teve que sair. Tivemos também a brilhante colaboração do professor Léo Spallone, falando sobre Rússia, e aí falamos sobre Turquia no bloco passado, e nós tínhamos começado o primeiro bloco falando sobre a América do Sul, e eu disse que a gente ia retomar a América do Sul numa perspectiva eleitoral, dos processos eleitorais que aconteceram e das crises que estão acontecendo na América do Sul. Vamos lembrar que nas primeiras 2 décadas do século XXI, houve uma ascensão de governos de esquerda no continente sul-americano, no subcontinente sul-americano, né? Esses governos foram, por exemplo, o caso da Michelle Bachelet no Chile, o caso do José Pepe Mujica no Uruguai, o caso do Lula e da Dilma no Brasil, o caso do Evo Morales na Bolívia, o caso do Lugo no Paraguai, o caso do Eduardo Correia no Equador, e na Venezuela, Hugo Chávez e depois
depois da morte do Hugo Chávez, o Nicolás Maduro, mas já aí num período de crise. Então a gente tinha basicamente um país que não passou, né? E no Peru, desculpa, Ollanta-Humala no Peru. Ollanta-Humala no Peru. Então só tivemos um país que não passou por um governo de esquerda nesse período, que é a Colômbia, que, como nós falamos no primeiro bloco, passou por ontem foi o do Paraguai, essa semana assumiu o presidente Ivan Duque, eleito, né, pelo Centro Democrático, que é o partido do Álvaro Uribe, que é o seu patrão político, digamos assim, né? Então nós temos ali uma circunstância que acaba sendo o tom que se assumiu na América do Sul no final da segunda década do século XXI. No final da segunda década do século XXI, nós temos um cenário em que esses governos de esquerda, com mais ou menos força interna e externa e das relações internacionais, passaram por um choque desses governos de esquerda e a ascensão de governos de caráter neoliberal, na sua maioria, né? Eu estou falando do Piñera no Chile, do próprio Ivan Duque na Colômbia, do Macri na Argentina e depois do golpe, o Temer, né, no Brasil. Tá? Então nós temos um cenário de eleições marcado por um declínio da esquerda, né, na América do Sul, e a ascensão novamente de uma onda muito parecida com a dos anos 90, de privatizações, de desmantelamento do Estado, de tentativa de transformação do Estado em Estado mínimo, né, que graça pela América do Sul. Nesse sentido, nós queremos analisar as eleições brasileiras da perspectiva das relações internacionais da América do Sul. Ou seja, nós vamos começar a falar aqui sobre o cenário da eleição brasileira. Nós recebemos um telefonema aqui, eu me desconcentrei, por isso que eu dei essa titubeada. Mas nós vamos falar da eleição brasileira na perspectiva da política externa proposta pelos diferentes partidos que vão hoje, tem o último dia para registrar, né, os seus candidatos, registrar as suas chapas. E lembrando que a gente tem, depois do contexto de golpe branco que aconteceu, né, do Temer sobre o governo Dilma, né, nós temos aí uma judicialização da política e uma briga judicial envolvendo o líder nas pesquisas para a presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Uma polarização entre esquerda e direita no Brasil, né? Que está tomando forma com essa polarização Lula-Bolsonaro, mas com todas as dúvidas sobre se o Lula vai efetivamente participar das eleições ou não, e isso vai ser uma questão que nas próximas semanas, a partir de hoje, melhor dizendo, nós vamos acompanhar essa disputa judicial, né, de completa judicialização da política, o que é uma superinflação de um poder sobre os outros, né, que vai decidir os futuros da desmantelada República Brasileira. Mas, Cícero, o que tu viste aí nos programas? Então, eu vou começar aqui pelo do Partido dos Trabalhadores, que vem com a chapa Lula, Haddad e Manuela. É um programa que começa com uma crítica à crise do capitalismo e que é por isso que as relações internacionais voltam a ser regidas pelo imperialismo. Bom, mas é um programa que aposta na multipolaridade, na cooperação Sul-Sul-Sul, nos BRICS e na reconstrução dos organismos regionais como a Unasul e o Mercosul. Eles retomam o nome da política externa do Celso Amorim, que é altiva e ativa, e segue naquela mesma estratégia de assentar o seu poder na região da América do Sul, para depois estrategicamente
se inserir através das oportunidades nos cenários no qual o Brasil ele deve se postular como um parceiro de bons ofícios para a paz. A Marina Silva, ela aposta numa política de Estado, na política externa como uma política de Estado, mas que deve ser sustentável, pacífica e de cooperação internacional. Segundo o plano dela, a política externa tem que ser realista e transformadora. Ela disse que o Brasil precisa retomar o seu lugar no Conselho de Segurança da ONU, mas ela não disse se é a reforma ou se é como membro rotativo. O Ciro Gomes me chamou um pouco a atenção porque ele disse uma frase: a política externa mais do que independente, ela deve ser transformadora. E no plano dele, que é um plano bem extenso, tem umas 4 páginas só de política exterior, é um plano bem estou fazendo um resumo, é um plano bem nacionalista e que preza acima de tudo pela capacidade que o Brasil pode ter como player no mundo e pela busca por inovações tecnológicas, que já é uma coisa que o candidato ele vem falando há algum tempo. O Geraldo Alckmin basicamente diz que o Brasil tem que defender a democracia e os direitos humanos, bem como seguir os objetivos de desenvolvimento sustentável, que aí tem a ver com o plano da ONU de desenvolvimento sustentável. E o candidato Jair Bolsonaro diz que o Brasil tem que deixar de louvar as ditaduras assassinas e passar a ter melhor relacionamento com democracias importantes como os Estados Unidos, Israel e a Itália, e que todos os acordos agora seriam feitos com base nas relações e acordos bilaterais. Dos candidatos que podem chegar ao segundo turno, é basicamente esse o programa que eles colocam para a política externa. São cenários bastante diferentes, né? Apontam leituras de mundo absolutamente diferentes, perspectivas absolutamente diferentes, e todas elas, principalmente, com impacto diferenciado em relação ao Brasil, para o bem e para o mal, né? Então, é um momento muito importante de se falar em política internacional quando se trata dos debates presidenciais, na medida em que hoje, num mundo interconectado do jeito que é e interdependente do jeito que é, qualquer forma de inserção internacional, de um jeito ou de outro, vai causar efeitos díspares dentro de um determinado país. Por exemplo, né, o programa de mais extrema direita, né, do Bolsonaro, propõe, por exemplo, uma aproximação com Israel, com os Estados Unidos, por exemplo. Ele coloca claramente ali a aproximação com Israel e com os Estados Unidos. Isso significa tomar posição diferente do que o Brasil e a diplomacia têm historicamente, de referendar a criação do Estado da Palestina, do Estado da Palestina, que inclusive foi reconhecido, né, pelo Brasil. Então, a diplomacia brasileira, ela tem, como o Amado Servo coloca, o professor Amado Servo, lá da UNB, que foi meu professor lá no mestrado e no doutorado, coloca, existe um acumulado histórico da diplomacia brasileira, lá, que são princípios regentes da política externa brasileira que foram constituídos ao longo do tempo. E nesse período longo de Constituição, principalmente, né, a partir do século XVIII, quando a gente tem a consubstanciação da formação da diplomacia brasileira com Alexandre de Gusmão,
ainda não era brasileira, na verdade, né? Porque o Brasil não existia, mas já feita no Brasil, né? A política externa colonial brasileira, digamos assim, né? Foi arregimentada, né, em primeiro lugar pelo Alexandre de Gusmão, que foi o negociador do Tratado de Madrid de 1750, que fez com que o Brasil, né, começasse o seu processo de crescer para o oeste, né? Senão o Brasil teria terminado, né, antes de chegar em Brasília, né? Com a linha de Madrid, a nossa fronteira foi para mais longe. Mas isso é um tema histórico, né, para outro debate. O que importa é que o acumulado histórico da diplomacia brasileira desde o século XVIII pode ir a pique numa circunstância como essa, né? Em que um plano de governo e um projeto de política exterior, que é um plano de política exterior apresentado todos os anos pelo Executivo para os funcionários e servidores do Ministério das Relações Exteriores, é o documento que dá o tom da política externa brasileira, né? Então, a base de manobra dos diplomatas é muito estreita, né? Porque dependendo do ministro das Relações Exteriores que tiver no poder e do plano de política externa que tiver sendo efetivado, nós vamos ter aí, né, um resultado bastante diferente em termos de possibilidade de ação e de exercício desse acumulado histórico da diplomacia brasileira. Então, a defesa da autodeterminação dos povos, por exemplo, que é um princípio defendido pelo Brasil e que é o princípio por meio do qual se referenda a aprovação, o reconhecimento do Estado da Palestina por parte do Brasil, né? O que faz, né, esse reconhecimento possível é exatamente o princípio da autodeterminação dos povos, ou seja, a ideia de que cada povo tem direito de determinar o seu próprio destino, né? E, no caso palestino, o destino da Palestina tem que ter, principalmente agora com a lei do Estado-nação de Israel, né, ela tem, né, que ser defendida porque o Estado de Israel passou a legitimar todas as invasões de território palestino, né, que são os assentamentos que ocorrem principalmente, né, em Gaza, aliás, em Gaza e na Cisjordânia, né, mas principalmente em Gaza, enfim, né, não se possibilita, né, na lei do Estado-nação de Israel também, além de ter promovido mais assentamentos, eles colocam o árabe como banida de língua oficial e transformam os palestinos em cidadãos de segunda categoria, tá? Então se criou um apartheid em pleno século XXI na Palestina. E esse senhor, que eu prefiro nem dizer o nome, ele propõe que nós revertamos toda essa política histórica tradicional brasileira, tá? O que também não faz ele cumprir com a Constituição, com o artigo 4. Exatamente, porque o artigo 4º da Constituição, ele estabelece os princípios, ele estabelece os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Antes do artigo 5º, né, que fala dos direitos e garantias fundamentais, nós temos ali a base da Constituição do foco da República, né, nos 3 primeiros artigos da Constituição. E no 4º, da estrutura da República, e no 4º nós temos um artigo que, exatamente em função desse acumulado histórico, determina constitucionalmente uma linha de ação do Estado brasileiro externamente. E essa linha de ação é absolutamente contrária, constitucionalmente falando, às parcas propostas, né, que a extrema-direita brasileira vem pondo no debate das relações internacionais. E o fato também dele se aproximar da Itália, que é eurocética, tem muito a ver também com uma articulação de uma pessoa que ele se encontrou, que foi o Steve Bannon. Sim. Que é a articuladora do governo de Trump, foi um dos ideólogos, é próxima de Israel.
e foi um dos articuladores desse novo governo da Itália, que é considerado eurocético. Quer dizer, e aí tu tem que prezar também que o Brasil ele tem relações extremamente profundas com a Alemanha, com a França, que é o bastião da União Europeia. E aí, por causa de um presidente ou de um governo, eu acredito que o Itamaraty seria muito prudente para fazer isso, porque eles são funcionários de Estado, eles também pensam a longo prazo. Sim, mas claro, cumpre-se, exatamente. E também o ministro das Relações Exteriores é o chefe absoluto de todos os embaixadores, e o chefe do ministro das Relações Exteriores é o presidente da República, né? Logo, num país presidencialista, numa república presidencialista, como é o caso do Brasil, né, nós temos historicamente uma superinflação do poder executivo sobre os demais. Só que hoje no Brasil o que a gente está vivendo é o oposto. A gente tem um poder executivo, isso no plano não só nacional, como em vários planos regionais, mas em plano nacional nós temos um governo que absolutamente ilegítimo, que não propõe efetivamente uma política externa, nem de transição, né? E aí nós temos essa circunstância hoje no Brasil. Não, hoje, até voltando para a América do Sul, hoje o principal eixo de diplomacia e de poder na região é Bogotá, Buenos Aires. Porque o Macri, ele é um dos queridinhos do FMI, ele tem ótimas relações com o Trump, e o Ivan Duque, com a entrada da Colômbia na OTAN, e com essa falha constante do Brasil na política externa, faz com que esses países ganhem um território do qual o Brasil deixa eles ganhar, porque naturalmente a gente tem ascendência sobre quase todos os países do continente. Sim. Então, quer dizer, quando o Brasil deixa de estar nesse jogo, ou estar nesse jogo de forma mais fraca, porque está com diversas crises internas, eu acho que quando tu não sabe que mundo que tu quer, qual mundo teu país quer ter lá no futuro, acho que só demonstra que é um país que não tem conseguido achar suas saídas. E aí nós estamos então com uma política externa acéfala agora, e a extrema-direita flertando com uma política externa ao estilo de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que inclusive, né, a extrema-direita brasileira, eu vou me referir assim, buscou apoio do Donald Trump aberto, e o Donald Trump não deu apoio aberto à extrema-direita brasileira, ou seja, mesmo Donald Trump, que é um cara imprevisível, né, tem receios, né, com essa extrema-direita brasileira, né, e enfim, nós temos aí uma situação em que vários programas de governo, nós analisamos aqui os três principais, né, cinco principais propostas de governo, planos de governo no que diz respeito à política externa. Se tu fosse fazer um resumo, existe uma linha mestra que conduz isso, Cícero? O que tu achas? Tirando do Bolsonaro e talvez o do Alckmin, que não apresentou muito assim, que ele só disse que é uma linha de meio ambiente. Eu diria que é o meio ambiente, o do Alckmin ele se encaixa com o do PT, com o do PDT e com o da Marina. Eu achei o do Ciro Gomes, que remonta até diplomacias de Brasil potência, realmente de uma inserção mais estratégica, mais rápida, talvez até mais de Estado também. Que foi o que aconteceu durante o regime militar, né? Foi durante o regime militar. E ele também, ele já deu algumas declarações. E a do PT, eu acho que eles retomam o que foi a do Celso Amorim, mas fazem uma leitura mais atual
mas, no entanto, remonta muito que foi a política externa do Lula. Não surgiu nada de novo sem ser o do Bolsonaro, que realmente ele é novo nesse contexto. E não tem uma lógica de política externa não demonstra uma estratégia, exatamente, um viés, simplesmente, e não uma estratégia de inserção internacional como em outros programas de governo fala de América aparecem, do Sul, né? África, que é um dos continentes que está em disputa hoje. Não, ele só fala de 3 países, né? Ele fala só de Estados Unidos, Israel e Itália. Né? Então, enfim, só reduzir a política externa, a relação bilateral com 3 países é algo complicado. Mas, enfim, essas foram as nossas conversas aqui. Eu agradeço muito ao Cícero aqui, que me ajudou e engrandeceu esse programa, né? Para segurar esse período aqui de férias, né, da universidade, em que nós tivemos uma mesa bem reduzida. Agora a mesa acabou em 2 pessoas, né, 3 aqui com o Juliano, nosso operador da parafernália eletrônica, e nós vamos então encerrando mais um Vozes do Mundo, sempre lembrando ao ouvinte que nós estamos no ar toda quarta-feira das 13 às 14h30, tratando de temas de política internacional, tentando trazer esses temas para uma linguagem acessível ao grande público e tentando principalmente criar uma visão crítica na comunidade acerca dos problemas internacionais. Vocês podem nos acompanhar pelo projeto de extensão Conjunture, análise de conjuntura internacional, na sua página no Facebook, no Twitter, no Instagram, né? Em 3 redes sociais podem nos acompanhar, e no blog Multiverso da Nomos, produtora e editora independente, nós temos lá os podcasts dos programas anteriores que foram gravados. Meu nome é Fábio Duval e eu desejo ao ouvinte, encerrando esse programa, paz e bem.